pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se traduzirmos esta frase literalmente agora, podemos dizer, se eu não tivesse crido que veria a graça do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, esta frase é uma frase de forma incompleta, terminada sem ser gramaticalmente concluída, e pode-se verificar que o resultado que deveria seguir a oração condicional foi omitido. Em outras palavras, se o próprio Davi não tivesse crido que veria a graça do Senhor na terra dos viventes, pode-se dizer que palavras como "o que teria acontecido?" Provavelmente, se tivesse sido assim, eu não teria tido outra escolha senão cair naquele lago de fogo do inferno, ou eu teria desanimado e me desesperado, etc., foram omitidas. No entanto, Davi creu que veria a graça do Senhor na terra dos viventes. Aqui, terra dos viventes possui diversos significados além da definição de dicionário de simplesmente a terra onde as pessoas vivem. Ou seja, terra dos viventes às vezes refere-se a um estado em que se pode louvar e exaltar a Deus ao escapar do sofrimento e da tribulação, às vezes refere-se a um estado em que se está com Deus e se mantém comunhão com Deus. Às vezes refere-se a um estado em que se desfruta de bênçãos devido à direção e ao governo de Deus, e também refere-se àquele reino de Deus seguro onde não há mais a ameaça de Satanás e da morte. Mais do que isso, Davi creu que, em um mundo transbordante de sofrimentos e tribulações, ele poderia experimentar e desfrutar de tal graça de Deus. Ou seja, Davi creu que Deus concederia graça para que Davi pudesse louvar e exaltar a Deus ao fazê-lo escapar do sofrimento e da tribulação. Também, Davi creu que Deus lhe permitiria estar com Deus e manter comunhão com ele ao conceder graça ao próprio Davi. Também, Davi creu que Deus lhe permitiria desfrutar de bênçãos devido à direção e ao governo de Deus ao conceder graça ao próprio Davi. Também, Davi creu que Deus lhe permitiria entrar naquele reino de Deus seguro, onde não há mais a ameaça de Satanás e da morte, ao conceder graça ao próprio Davi. Ou seja, o povo de nosso Deus, ao viver nesta terra, deve viver como Davi, com a convicção de que verá a graça de Deus na terra dos viventes.